Boa noite a todos. Então, na data de hoje, estou fazendo a nossa reunião extraordinária de número 130, com pauta única, né? Para a gente discutir, né? A apresentação do parecer da Lei Complementar 42/2026. Os pareceres foram elaborados, né? Pela Margaret Hogan, da ASBEA, e pelo Fábio Berneus, do ProUrb. E devido ao caráter de urgência e importância dessa lei, a gente, na última reunião ordinária, pautamos essa reunião para esse assunto específico. Então, foi compartilhado um pouco antes da reunião, por e-mail. De toda forma, queria passar a palavra para a Marga e para o Fábio, né? Para apresentarem aí o parecer. Qualquer coisa eu posso compartilhar na tela aqui também, está aberto aqui no meu computador, se assim preferirem. Pode ser? Pode ser. Compartilhar. É meio longo, né, para ler, mas... Basicamente, a gente está preocupado com... São 4 pontos da lei. Essa questão do coeficiente de aproveitamento para a cidade inteira ser levado a de uma forma tão drástica, sem uma consulta pública maior do que só uma ausência no urbanismo e já ser levado para a Câmara para aprovação, nos parece um pouco drástico, porque é o tipo da alteração que parece que é uma coisa simples, que só altera a outorga, mas ela muda a parte até de adensamento, né? Então, as contas de densidade, que no fim acabam te levando ao tamanho das unidades. Então, é uma coisa que ela tem ramificações que aparentemente não foram estudadas. A sensação que se tem é que eles simplesmente vão para porque estatutos da cidade, enfim, falam que precisa ser e eles estão com isso na cabeça, que eles precisam levar para e porque eles querem alterar essa regra do outorga onerosa. Como o plano diretor está em revisão, a nossa sugestão é que leve esse assunto da alteração do coeficiente básico da cidade inteira para e se leve isso para o plano diretor, para a revisão do plano diretor. Então, esse é um dos pontos. Um ponto que isso leva também é que eles não levaram em consideração como garantir as perdas de potenciais que as pessoas já têm, né? Então, a gente tem lugares que a pessoa tem 1.4, 2.3, 3.24 e até 5, e todos esses vão para tudo bem, vai para e aí você paga a outorga, mas essa outorga que você vai pagar é para chegar até 2 ou 4. Então, o 2 não é mais 2.3, a pessoa vai perder o ponto 3, o 5 não é mais 5, fica 4, né? Então, a perda é razoável. 1.4 não é mais 1.4, fica 1, o máximo que a pessoa vai ter é 1.4. Então, gera um pouco de segurança jurídica e a gente tem um certo receio do Ministério Público futuramente de as pessoas estarem pagando um IPTU a vida inteira em cima de um terreno que tem um potencial X e de uma hora para outra ela perde esse potencial, nem que esteja pagando outorga, né? Ela não tem mais o direito de usar o 1.4, 2.3, 3.24, 5, enfim. Isso nos parece um pouco complexo, tirar esse direito adquirido. Eles se preocuparam somente em um único zoneamento, que em vez de ir para 3,24 teria um máximo de 3, que é uma região que pega Barão de Itapura, basicamente é Barão de Itapura e a Norte Sul. Mas é muito pouco, né? A gente sabe que isso se replica em várias regiões da cidade.
de uma forma geral, essa questão da fórmula que eles estão apresentando parece que faz sentido, ele divide por APGs, então a gente sabe que a cidade já tem essa divisão legal, né? Bairros não são uma divisão legal, a gente não tem essa definição de perímetro para bairro, mas para APG tem. A gente vai fingir que a gente entende que eles fizeram um estudo por bairro, por região, por APG, para fazer o ordenamento e crescimento da cidade, que seria para que serve, afinal de contas, a outorga, né? Ela é um instrumento de planejamento e não uma taxa arrecadatória. A gente sabe que eles não fizeram um estudo muito aprofundado, mas, enfim, a gente tem esperança que a outorga no futuro, com outros secretários e outras equipes, seja usada para direcionar o crescimento da cidade de forma coerente. Que mais? Uma outra questão de... que mais fala? Direito adquirido, vai para outro detalhe importante é que essa questão da outorga não envolve só empreendimentos de grande porte. Não, é tudo. Tudo, né? Então, até pequenos comércios, por exemplo, principalmente os pequenos comércios, eu acho. Na zona de centralidade 2, por exemplo, na região ali do Guanabara e tudo mais, que a gente tem alguma coisa, a gente tem terrenos muito pequenos, estão inclusive abaixo de 250 metros, que foram desmembramentos que foram feitos na década de 50. A gente tem muito lote disso. E, eventualmente, você vai construir, por exemplo, tem terrenos de 240, você quer fazer um empreendimento comercial, inclusive para locação, um pequeno investidor, e ele ultrapassa isso, e aí passou do coeficiente 1, ele tem que pagar uma outorga onerosa em cima de uma área quadrada que não chega a 300 metros que ele está construindo. Quer dizer, fica uma coisa meio assim arrecadatória, né? Pura e simplesmente arrecadatória. Como a Marga falou muito bem, a outorga onerosa é uma ferramenta do Estatuto da Cidade que ela pode ser usada e deve ser usada como incentivo, não simplesmente uma regra geral para tudo e se pagar a outorga, porque isso fica uma arrecadação. Então, é uma coisa muito estranha você fazer, pagou, levou, né? Então, é uma coisa meio... Eu acho que a gente precisava esclarecer um pouco mais isso. Essa discussão vinha sendo feita num grupo de trabalho junto com a prefeitura, com as entidades, né? E, de uma hora para outra, até a gente parou um pouco com isso e veio com surpresa essa situação do coeficiente básico 1, né? Foi feito, inclusive, um documento das entidades encaminhado aos secretários no final do ano passado, né? E, inclusive, a gente está reforçando algumas coisas nesse parecer desse mesmo documento que foi feito, né? Porque é uma coisa de âmbito geral, não é só uma coisa que foi feita pela Marga e por mim, isso já vem sendo discutido nas entidades, e o que a gente está trazendo no parecer já é uma postura das entidades, né? Então, isso é uma coisa importante também a gente ressaltar, né? E, então, essas coisas que precisavam ser melhor definidas, né? A gente está tendo no plano diretor, atualmente, a apresentação praticamente das secretarias do Executivo Municipal, né? Ainda vamos começar praticamente agora, no segundo semestre, a discutir de uma maneira mais geral a questão do plano diretor. Inclusive, a sua concepção, eu acho que é uma das primeiras discussões que a gente tem que ter, porque a gente não pode mais repetir o erro que a gente vem tendo com o plano diretor, de ele ficar congelado durante 10 anos, né? É um prazo muito longo para uma cidade como Campinas, né? Que tem um certo movimento muito grande, e a gente fica assim, quer dizer, faz o plano diretor, depois vem leis complementares 2 anos, daqui a 3 anos, e aí vem com uma nova situação de uma outra realidade, passa 3 anos, já é uma outra realidade, a lei tenta acompanhar, não bate com o plano diretor. Então, o que
a concepção do plano diretor é extremamente fundamental, ele tem que ser auto-aplicado. Não pode mais ser um plano diretor congelado para 10 anos. Tem que ser dinâmico. E dinâmico, porque aí a gente consegue ter o acompanhamento, a sociedade civil organizada pode participar de uma maneira efetiva, né? Então, isso tudo eu acho que é uma discussão que merece ser aprofundada. Nesse contexto, essa situação da outorga não pode ficar muito nesse caráter, a gente até entende as intenções do Executivo, mas ela está com um caráter muito arrecadatório e que não vai ter reflexo nenhum, praticamente, na questão urbanística da cidade. Não, nenhuma. Né? Nenhuma. Então, essas coisas também preocupam, né? E fazem, muitas vezes, você perder uma boa ideia numa situação que não está muito bem adequada, né? Inclusive, posso interromper rapidinho, está aberto nessa parte do Proença, né? São as incoerências que tem, porque o nosso plano diretor, ele delineou as regiões onde se queria adensar. Por quê? Porque eram regiões, eu só estou reinterpretando o que está no plano diretor, são regiões que já têm infraestrutura e que comportariam esse adensamento. Ora, vocês fizeram um mapa de zoneamento baseado no plano diretor, falando a região, por exemplo, o próprio Cambuí, que eles estão brecando. Cambuí é uma área que é a única área da cidade que tem o ZN4, 4 vezes sem restrição de altura. O Proença é um ZC2. Então, você tem regiões que eles têm alta densidade, já prevista em lei, e agora vem a outorga e muda o que está previsto em plano diretor. Olha, o plano diretor está falando que é para adensar, porque justamente tem infraestrutura. A gente pega o Proença tem avenidas grandes que levam para rodovias, tem 2 faculdades, aquele trem tic-tac lá vai chegar aí. E por que vai desadensar? Eu cheguei a ouvir da secretária que eles estão restringindo o taquaral porque eles não aguentam receber ligação de morador reclamando de obra. Me poupe, que é isso? Gente, não dá, né? Faz parte da evolução, do crescimento das cidades, enfim. O zonamento está aí, o Taquaral é um bairro servido de tudo quanto é coisa, não tem por que brecar o crescimento de um bairro porque os vizinhos reclamam. Desculpa. Não sei se seria o caso de fazer uma leitura e de a gente discutir, não sei se todos chegaram a ler, apesar de ficar meio em cima da hora, né? Se tem algum questionamento sobre a colocação, né, do parecer, enfim. Acho que seria bom vocês comentarem um pouco. Bom, defendido aí, né, o parecer de vocês, o parecer tem aqui sugerindo, né, que é desfavorável, então só resta aqui colocar em discussão com os demais conselheiros aí. Eu posso falar um pouquinho? Por favor, Gilberto. Não tem nada, eu li, eu reclamei porque isso chegou em cima da hora, né? E entendi mais ou menos a situação e estou de acordo com os nossos companheiros que fizeram o parecer, certo? Que é essa parte básica de coeficiente de aproveitamento, né? Quer dizer, e outorga onerosa, quer dizer, tem que ser uma coisa um pouco mais colocada, porque a outorga onerosa não pode ser porque a Marla falou, quer dizer, uma coisa que a prefeitura quer fazer uma arrecadação. A outorga onerosa ela deve ir para um setor que ajude a melhorar a situação do nosso plano diretor, da nossa lei, né? E tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que continuar com isso daí e fazer algum trabalho para ir em sentido do plano diretor, que eu acho também o fila picada do nosso plano diretor, o plano diretor, tá certo? De uma coisa mais viva, né? Que resolva, que ajude, que se transforme à medida do possível dentro daquele contexto em que o pessoal pretende.
O pessoal né, a turma das entidades, o pessoal sério que trabalha pela cidade, tá certo? Então é por aí, eu acho que deve continuar. E o trabalho com o plano diretor, que já o Concidade já está lá colocando tudo mais para o pessoal do Concidade, né? E então agora entrar esse segundo semestre com alguma outra proposta para mexer no plano. Tá bom? E isso aí, não tem muita coisa para informar, mas estou de acordo com eles e vamos em frente. Mais alguém quer se pronunciar? Historicamente, assim, né, mexer em coeficiente de aproveitamento, a gente, depois do último plano diretor, da última lei de uso do solo, a gente deixou para discutir isso de maneira mais ampla na própria revisão do plano diretor que está acontecendo agora, né? Não sei se é muito oportuno o momento, já que a gente está fazendo com discussões paralelas, fazendo uma alteração da lei de uso, né? Sendo que podemos, com o plano diretor, ter sugestões de alterações mais significativas e ficar mudando, né? Então, são os próprios pareceres, né, que este conselho tem emitido, né, historicamente, né, desde erros de vício, né, quando as coisas não vêm do executivo, e esses ajustes aí, que eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla, né, do que vinha aí do jeito que está vindo. Não vejo problema em discutir isso, só que com mais tempo, né? Não, a gente está fazendo uma reunião extraordinária para discutir um assunto que acho que deveria ser mais amplo, né? Com participação de mais entidades, tem histórico aí, né? Como eu não represento as entidades que participam aí, acho que era a Mais Campinas, não sei qual o fórum, né, que foi debatido. Nós somos 19 entidades discutindo esse assunto já. E a gente já está discutindo isso há 4 anos com a prefeitura. Mas tinha que ser algo levado à sociedade, né? Não só às entidades. Isso tinha que ser quase com o plano diretor de novo, porque mexe em todos os índices. Parece bobagem, mas mexe em qualquer coisa. Esse é o meu humilde parecer aí. E deixar para o pessoal do plano diretor, que está em discussão, acredito que em breve aí a gente vai ter um retorno aí, acredito que essas mesmas entidades, todos aí estamos participando também, né, com a cidade, como o Gilberto colocou muito bem agora aí. Mas, enfim, ainda em discussão. Mas é isso que você falou mesmo. A gente corre o risco de eles aprovarem vamos aprovar provavelmente, né? Aprovar assim agora e no plano diretor daqui a 2 anos aprovar uma outra coisa diferente de novo e a gente fica nessa eterna insegurança jurídica que você não sabe quanto vale o seu terreno, quanto você pode fazer, compra o terreno numa hora, mesmo esses pequenos que fazem comércio pequeno e tal, que às vezes é quem demora até mais para conseguir fazer as coisas. Complicado. Eu só queria colocar... Pois não? Boa noite a todos. Boa noite. Realmente, eu acho que está tendo um descompasso da proposta da prefeitura com o plano diretor que está sendo revisado. Né? Como todos já falaram, o plano diretor foi embasado, coeficiente, em áreas que deviam ser adensadas, dotes, etc. Então, de repente, você vai aprovar uma lei com coeficiente único em algumas áreas e algumas mais restrição menos, sem estar em consonância, que vai vir daqui a 1 ano, vai que o plano diretor possa entrar em vigor. Então, eu acho que o time dessa proposta é que está complicado. Né? E depois, do jeito que nós estamos com a nossa legislação urbanística, nós vamos ter assim, muda o plano diretor. Se não vier junto o plano diretor, conjuntamente com a lei de uso e ocupação do solo, depois nós temos que mudar a lei de uso e ocupação do solo. Então, fica uma bola de neve extremamente complicada, e o negócio vai crescendo de uma forma que fica difícil de você
fazer qualquer coisa, né? Aí entra um monte de interesses no meio e tal, e a coisa acaba meio que se perdendo um pouco o foco principal, né? Essa questão eu acho que é realmente nevrálgica. E tem a situação assim, o mapa de valores fez o IPTU considerando o potencial construtivo que existe no lugar de acordo com o zoneamento. Aí, agora, de repente, você perde isso. Então, vai ter uma redução do IPTU com essa perca? Quer dizer, isso tudo não está colocado nesse momento, mas é uma coisa que também precisa ser discutida, né? A gente paga um dos IPTUs mais caros do Brasil, né? A gente tem que lembrar disso. Então, vamos também dosar um pouco as coisas, abrir um pouco mais esse leque, né? Não só focar nesse caráter arrecadatório como está sendo feito, né? E isso foi levantado até de uma outra forma na audiência que teve sobre o centro. Foi levantada a questão do IPTU, justamente porque vai ser incentivado e tal, e o Caiado comentou que vai ser feita revisão, né, do mapa de valores, e que vai aumentar em vários lugares da cidade. Então, assim, esses valores que estão aqui agora dependem do mapa de valores, né, então já são ruins, vão ficar pior. Bom, mais alguém quer se pronunciar aí para... O Zé, o CMDU tem quanto tempo para emitir e encaminhar o parecer para a Câmara? Então, essa reunião está sendo realizada, né, de forma extraordinária para tentar atender de maneira mais rápida, né? Mas, normalmente, quando eles publicam uma lei, né, a Crislane pode até confirmar comigo ou me corrigir, a gente tem um mês para exarar o parecer. Uhum. Porque tem uma audiência na Câmara, acho que é dia 2 de agosto, né? 3 de agosto. 2 ou 3. Isso, então, agosto, convocamos essa reunião hoje, no último dia do mês, né, para tentar atender essa demanda, né. Na última reunião a gente entendeu a importância desse PL, né? Então, é uma reunião extraordinária de pauta única hoje. Inclusive porque agora em julho a Câmara entra em recesso. Exato, nós também. Nós também. Então, já em função disso, já seria bom já ter essa audiência pública no dia 3 com o parecer do CMDU, né? Exato. Seria. Então é isso. Então, só me resta colocar em votação agora. Quem é favorável ao parecer redigido aí pela Margarete e pelo Fábio, já foi defendido, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se pronuncie. Quem quiser se abster. Elas querem fazer algum comentário? Não. Bom. Então, temos um voto contrário da Mariana Adão. Alguém se absteve? Então, o parecer foi aprovado por maioria, né? Com um voto contrário. E aí a Cris amanhã ela encaminha, para mim encaminha para ela melhor, né, já nos moldes aí para ser publicado e encaminhado para a Câmara para chegar a tempo lá para essa reunião da plenária da Câmara. Bom, então agradeço a participação de todos aí nessa reunião extraordinária, no último dia do mês de junho. E desejo a vocês um bom recesso, boas férias, quem foi descansar no ano, e torcer aqui para o Brasil aí na Copa do Mundo agora. Ontem todo mundo teve um
um teste cardíaco. Brincadeira. Mas é isso. Tá, vamos aí em frente. Correr agora para ver a França ser eliminada, vamos lá. Isso, então, bom descanso a todos. Cris, a gente vai se falando, então. Ok. Semana Boa aí, noite a tá encaminhado. todos. Boa noite. Boa noite a todos.